Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Café com PNL, episódio 99, estamos pertinho do 100, e hoje a gente vai falar de um tema muito especial, que é como ser mais carismático. Você conhece, você tem contato com pessoas que possuem aquele carisma especial, aquela pessoa que consegue atrair as outras, consegue se conectar com as outras, que consegue fazer amizade fácil, todo mundo quer estar ao redor dessa pessoa. Você conhece pessoas assim? Fica até o final desse vídeo que você vai aprender estratégias de como também melhorar isso e ser carismático, como você se tornar, porque carisma não é algo inato da pessoa. Tem como você trabalhar isso e ser carismático também. Então fica até o final do episódio que você vai aprender estratégias valiosas para se tornar uma pessoa mais carismática. Hoje meu nome é Nathan Negrelli, eu tô aqui com a Viviane. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a esse novo episódio maravilhoso. Presta atenção aí, hein? Dicas para melhorar o carisma, isso faz muita diferença nos nossos resultados. E com a Carol. Olá pessoal, fiquem com a gente que o papo hoje vai valer muito, muito, muito a pena. Quem não quer, né? Ser mais carismático. É isso aí. E então, para começar, o que é ser carismático? Como eu disse, o carisma são qualidades que uma pessoa tem que capazes de fazer ela ter aquele magnetismo, de atrair outras pessoas, de influenciar positivamente outras pessoas, de estar sempre se conectando com pessoas. E é uma característica que não vem do nascimento. Você não nasce sendo carismático. Você vai desenvolvendo isso ao longo do tempo. Então, como ser mais carismático? Uma das estratégias, uma das características muito grandes de uma pessoa carismática é a capacidade que ela tem de se comunicar com as outras pessoas, de ouvir atentamente as outras pessoas, de quando ela está numa conversa, ela ouvir, a escuta ativa que a gente sempre fala aqui no nosso podcast, de ouvir, entender, se conectar, ter empatia na comunicação com as outras pessoas. Você fazendo isso cria um ambiente de confiança. A pessoa começa a confiar mais em você por conta da sua comunicação. Né, Viviane? Eu sempre falo assim que para que você seja interessante, seja interessado, né? Essa é uma grande característica da pessoa carismática. Ela se interessa pelo outro, ela consegue se conectar e se colocar no lugar do outro, ela consegue ouvir o que os outros falam, ela não interrompe uma conversa. Então, a pessoa mais interessante é aquela que é interessada, né? A pessoa interesseira se torna ao longo do tempo desprezível. Então, o que a gente precisa hoje é prestar atenção. E eu acho que hoje seja um grande diferencial de uma pessoa é conseguir se colocar no lugar do outro, entender, ter empatia. Isso são características de pessoas carismáticas, sem dúvida. Perfeito. E por que é tão importante você que está em casa ouvindo a gente? Por que é tão importante você ser carismático? Porque o carisma, ele é importante em todas as áreas da nossa vida. Se você tem um cargo de liderança, se você tem um cargo de vendas, se você está sempre se comunicando com pessoas, sempre em contato com outras pessoas, é muito importante você ser carismático, porque, consequentemente, o resultado do seu trabalho, do que você faz, será melhor. E não só na área profissional, na área pessoal também. Para você ter relacionamentos sólidos, relacionamentos harmoniosos com as pessoas, é importantíssimo você ser uma pessoa carismática. Como a Viviane falou, como eu falei aqui, a comunicação, estar atento é muito importante. Outra maneira de você ser carismático é prestar atenção na sua postura. Porque a postura, o carisma, ele tá ligado também com a pessoa te ver como uma pessoa confiante. E você tá com uma postura largada, a pessoa não vai te ver dessa forma. Então, estar prestando atenção sempre na sua postura é importante para passar esse clima de confiança na pessoa. Uma postura ereta, bem posicionada, é importante. A comunicação também entra na parte do não verbal. Por exemplo, você tá o tempo inteiro com a cara fechada,
você tá o tempo inteiro lá emburrado, não olha pra ninguém, fica de cabeça pra baixo, as pessoas percebem isso. Então, você ter uma expressão facial positiva, colocar um sorriso no rosto, é importantíssimo também para criar essa conexão, para a pessoa entender que você tá aberta, você gosta de se comunicar com outras pessoas, porque senão ela vai achar que você tá o tempo inteiro bravo e isso não vai criar uma conexão com a pessoa. Não, acho que o mais legal que a gente pega que você falou é a questão de como mente e corpo estão interligados. Muitas vezes, olhando para a mente da pessoa agora, né? Ela acredita que ela não é carismática, no sentido, eu acho que eu não tenho habilidade de fazer amigos. Eu acho que eu não sou uma pessoa tão legal assim, ou eu não sou uma pessoa tão engraçada assim, então eu não vou ser carismática. E isso se transmite através do corpo. A pessoa acaba ficando mais tímida, ela automaticamente faz assim, né? Retrai, né? Ela se retrai, ela fica mais abaixada. Então, se a ida é verdadeira, a volta é verdadeira também. Você pode mudar o seu corpo para mudar a sua mente. Uhum. Que é um estudo que a psicóloga neurocientista Amy Cuddy fez, inclusive ela tem um TED super famoso sobre isso, que é a questão da postura de poder. Se você fica 2 minutos numa postura de poder, e aí ela dá alguns exemplos, tipo assim, que ela fala que é a postura da Mulher Maravilha, automaticamente os seus hormônios vão mudar e automaticamente você vai ser uma pessoa muito mais confiante, muito mais aberta para conversar com os outros. Então, a gente tem esses 2 caminhos. Enquanto a gente não consegue descobrir qual que é a crença que está pegando, para a gente conseguir alterar a crença e, com isso, alterar todos os resultados da sua vida, enquanto isso, por que não, né? A gente buscar, tomar consciência de qual é a nossa postura, colocar a nossa postura mais ereta, levantar a cabeça e sorrir. Porque automaticamente, quando você faz isso, o seu carisma vai mudar. Sem dúvida. Sem dúvida. Tem tudo a ver. A comunicação não verbal, ela transmite muita. A maior parte da comunicação, ela é transmitida pela comunicação não verbal, né? 55% da nossa comunicação é o não verbal. Então, ela fala muito mais do que as palavras, do que... Então, a gente colocar realmente uma postura firme. Eu falo isso até, às vezes, quando a gente está treinando pessoas que vão para cima de um palco e que precisa falar um texto, por exemplo, e que vai dar o branco, né? E a gente fala assim, muda a postura na hora. A postura, se você colocar uma postura de empoderamento, provavelmente aquele branco desapareça. Pela postura que você vai tomar. De poder, de confiança, de autoconfiança. Então, isso é super importante. E todas as pessoas carismáticas têm uma postura de empoderamento. Se a gente pegar todas as pessoas que você conhece, que você pensar de pessoas que têm um alto carisma, que são pessoas carismáticas, ela tem uma postura de poder. Né? Então, isso é super importante. O que a Carol está falando realmente. Muda a postura, porque isso muda a mente, né? O corpo muda a mente, assim como a mente muda o corpo. E a autoestima no lugar também. Eles têm a autoestima no lugar. Porque se você tá com a autoestima baixa, automaticamente você vai se considerar pior que o outro, e ninguém é melhor ou pior que ninguém. A partir do momento que você se coloca dessa forma, como você vai ser interessante a partir daí, né? A autoestima, ela é a base para tudo, para que você consiga realizar os seus objetivos. Ela é a base de quem tem carisma, né? Pessoa que tem carisma, pessoa carismática, ela tem a autoestima no lugar certo. Nem para cima, seria o over, né? Seria a prepotência, a arrogância. E nem para baixo, onde te impede de realizar os teus objetivos. E como que uma pessoa carismática, ela consegue manter a autoestima dela? Ela trabalha muito bem com erro. Então, ela entende que ela é suscetível a erros, ela não se pune ou ela diminui ou acaba com a autoestima dela quando ela tem um erro. Ela realmente tira aquilo como um processo de aprendizado, ela consegue, até entre parênteses, rir do erro, mas de uma forma positiva, onde ela fala assim, putz, errei, mas ela não vai se
matar por causa disso, ela não vai se sacrificar por causa disso, ela não vai mexer e interferir, e deixar que isso interfira na autoestima dela. Ela não vai ferir a autoestima dela porque ela errou, porque todo mundo erra. Só que a pessoa que não tem esse carisma, que é essa pessoa que não tem esse poder, ela usa aquele erro para se destruir. A pessoa que tem carisma, ela usa o erro para crescer. Então, são formas diferentes de pensar em relação ao erro, né? Então, ela sabe que aquilo ela pode errar, ela é suscetível a erros como qualquer outra pessoa, só que ela pega isso como uma oportunidade de crescimento, diferente de quem tem autoestima baixa, que quando ela erra, ela fala, tá vendo, eu não sou bom mesmo nisso, eu não sirvo para nada. Então, a melhor coisa que a gente faz quando a gente está conversando em todos esses episódios é a gente começar a pensar a forma como a gente pensa e os significados que a gente vai dando para as coisas que vão acontecendo na nossa vida, como a gente vai atuando em relação a isso. E a pessoa carismática, ela realmente sabe que ela é suscetível a erro, e o erro é uma oportunidade de melhoria, uma oportunidade de um aprendizado novo que ela não tinha, né? Perfeito. Tem duas coisas importantes que eu queria falar no que vocês complementaram. Primeiro, nessa parte de autoestima. A gente fez um episódio inteiro sobre como elevar a sua autoestima, como trabalhar a sua autoestima. Então, checa aqui no nosso canal. O que a Viviane está falando e o que a Carol falou aqui é muito verdade. Porque uma pessoa carismática, ela tem autoconhecimento para perceber quais são os pontos fortes dela, quais são os pontos não tão fortes que precisam de melhoria. E como a Viviane disse, mesmo tendo pontos não tão fortes, isso não impede a pessoa que vai lá e faça. E se tiver um erro, como o ser humano é suscetível a erro, isso não vai impedir. Então, desenvolver autoconhecimento, inteligência emocional é importantíssimo para uma pessoa ser carismática. Outra coisa importante que a Carol falou aqui, quando ela estava falando da postura, ela falou, se você ainda não sabe qual é a sua crença que está por trás, mas só muda a postura que você vai ver que o resultado vai melhorar. Quando eu faço palestras, eu sempre falo da comunicação, eu já falei um pouquinho mais cedo, da comunicação. Às vezes você não sabe as suas crenças, mas é importante você começar a olhar para os seus resultados, porque os seus resultados são determinados pelas suas crenças. Então, um lugar, em alguma área que você não esteja tendo um resultado legal, agradável, que você quer, presta atenção em como você está se comunicando nessa área. Por exemplo, eu quero emagrecer. Legal. Só que aí você olha para um pudim e aí abre um sorrisão. Isso já é uma comunicação. Você pensa, amanhã eu tenho que acordar às 6h30 da manhã para ir na academia nesse calor que hoje está fazendo aqui 40 graus. Aí, como está a sua comunicação? Aí você fecha a cara e fala, vixe, vou ter que fazer isso. Isso é comunicação. Então, se você não está tendo um resultado legal, para você começar a perceber algumas crenças, é só você olhar qual é a sua comunicação nessa área que você não está tendo esse resultado legal. E nos que você está tendo resultado legal também. Porque aí você vai saber quais crenças você está tendo para ter aqueles resultados bons. Tem crenças que estão tão profundas, tão enraizadas no seu inconsciente que você não vai conseguir identificar sozinho. Então, por isso que existem profissionais que trabalham com isso. Profissionais certificados, coaching, psicólogo, terapeuta. Aí por isso que existem treinamentos de imersão de inteligência emocional, como o LDL. Por isso que existe isso, para trazer para o consciente crenças que estão tão profundas, tão enraizadas no seu inconsciente que você não consegue trazer sozinho. Então, só esses dois pontos que eu queria colocar aqui no que vocês falaram. Outra característica de uma pessoa carismática é a capacidade que ela tem de liderar outras pessoas através da empatia. Ser uma pessoa empática, se colocar no lugar do outro, é extremamente fundamental para você ser uma pessoa carismática. Porque você sendo carismático, você naturalmente tem pessoas que vão estar atrás de você, querendo estar com você, então você vai estar liderando essas pessoas.
Então, ser empático na sua comunicação, na sua abordagem com a pessoa é fundamental. Outra característica de uma pessoa carismática é a capacidade que ela tem de se adaptar aos diferentes ambientes. E aí entra no que a gente chama de rapport na programação neurolinguística. Você já deve ter percebido na sua vida que tem pessoas, no seu ciclo de amizades, que tem pessoas que se comunicam de uma forma específica, um grupo de amigos que se comunica de uma forma específica, e outro grupo que se comunica de uma forma totalmente contrária a essa, mas que são seus amigos, têm valores em comum. Então você saber ir transitando essa comunicação, como você se porta em diferentes grupos, é importante e é o que a gente chama de rapport, né? Você acompanhar a comunicação das outras pessoas que estão com você. Eu acho que sim, principalmente a capacidade de se adaptar, né? Se adaptar a ambientes, a pessoas diferentes, a grupos diferentes, né? Isso gera uma grande empatia e um grande carisma, né? Você conseguir se adaptar a pessoas diversas, né? Eu posso pensar de uma forma, mas isso também não me impede de respeitar e entender a forma do outro pensar. Isso gera uma grande empatia, o que gera um grande carisma. A pessoa carismática ela tem uma adaptabilidade a situações e ambientes muito grande. Então, ele se adapta facilmente a vários tipos de situações. Isso é super importante para quem quer desenvolver carisma, né? A pessoa carismática ela está bem em qualquer lugar e com qualquer tipo de pessoa. Então, ela pode entrar em qualquer tipo de tribo que ela consegue estar confortável, sem perder seus próprios valores, mas está atuante em qualquer tipo de ambiente, em qualquer tipo de situação. Isso realmente é um grande diferencial de quem tem carisma, né? A gente está falando de algumas competências, né? A competência de você conseguir ter uma boa comunicação, a competência de você desenvolver autoestima, a competência de você ter uma boa adaptabilidade em várias situações, em vários contextos. Então, são uma série de competências que vai te dar a capacidade de ser carismático, né? E uma das competências importantes que eu vejo para quem tem carisma é desenvolver alta performance. Quem está em alta performance são pessoas carismáticas. Então, a alta performance também tem uma forma de pensar, né? A gente sempre está falando em formas de pensar. A pessoa que entra em alta performance, ela vai... O que ela vai fazer? Ela tem aquela teoria dos 3 P's, né? O quanto ela propaga, o quanto ela permanece numa situação. Então, quando você erra, o que você faz disso? Você usa isso como algo pontual ou você transfere para a tua vida inteira, né? Então, você propaga, né? A capacidade de você ser mais específico é uma capacidade muito boa para quem tem carisma, né? Ela não começa a propagar, ela vê que aquilo é pontual. Ela sabe que a permanência num desafio ou num obstáculo, ela tem um tempo limitado. Então, ela limita aquele tempo. Então, ela consegue ter aquela paciência e persistência de mudança. Quando uma pessoa, por exemplo, que tem autoestima baixa, não consegue. Ela vai achar que aquilo vai durar o resto da vida daquela forma, ela vai permanecer daquela forma, né? Então, esse tipo de comunicação que a gente está falando, é importante a gente pensar em estratégias para desenvolver competências para que me desenvolva carisma. O que a gente fala na programação linguística é a gente pegar um modelo, por exemplo. Eu ia falar isso agora. Né? Pegar um modelo. Quem que você enxerga que tem um baita carisma? Quando eu estou pensando nisso, para mim vem muito Silvio Santos na minha cabeça. Por exemplo, um cara extremamente carismático. Então, o que ele faz, como que ele faz, quais estratégias que ele utiliza, quais competências e habilidades ele tem que faz dele uma pessoa extremamente carismática, né? E aí a gente começa a perceber, ele tem um alto poder de persuasão, ele é uma pessoa que se comunica muito bem, ele é uma pessoa acessível, otimista, sempre está com bom humor. Ele tem um bom humor. Então, é uma série de competências que faz dele uma pessoa carismática.
É possível a gente desenvolver todas essas competências? É. Então, é só eu saber qual competência eu preciso desenvolver para que eu chegue no resultado que eu quero. Né, Carol? Isso aí. Não, perfeito. Eu ia entrar exatamente nisso agora. Para você que está em casa, e não precisa nem ir tão longe pensar no Silvio Santos. Você pode pensar no seu ciclo, nas pessoas que você conhece. Com certeza tem uma pessoa que é muito carismática. Observar, às vezes até perguntar. Ah, cara, como que você faz isso? Como que você faz para sempre manter esse bom humor que você tá? Como que você faz para não deixar os problemas te abalarem, te deixarem para baixo? Como você faz para focar só na solução, não no problema? Então, perguntar quais são as estratégias que essa pessoa faz para ter esse resultado de ser uma pessoa carismática. É o que a gente chama de modelagem. Então, é importante, você que está em casa, pense em alguém. Pode ser pessoas famosas, como a Viviane falou aqui, o Silvio Santos. Pode ser alguém do seu ciclo. Se for do seu ciclo, é mais fácil. Se for uma pessoa próxima de você, é fácil até de você conversar com essa pessoa e perguntar. Porque ela vai te dar estratégias. E aí, como eu falei no começo do episódio, a Viviane acabou de falar aqui, tem como desenvolver isso. Carisma não é algo que vem do nascimento, não é um dom. Não, carisma é algo que você consegue ir trabalhando ao longo do tempo, desenvolvendo diversas habilidades, capacidades diferentes. Então, procure pessoas que sejam pessoas carismáticas, vejam o que elas fazem, e aí aplique isso na sua vida, que com certeza você vai se tornar uma pessoa mais carismática. Sem dúvida. Eu também estava aqui, a gente vai pensando, eu vou pensando assim, a fábrica de criar a capacidade de pensar em competências, né? Como eu trabalho com coach, eu vou pensando quais competências são necessárias para fazer uma pessoa ser uma pessoa extremamente carismática. Uma delas é a inteligência social, né? Capacidade que você tem de desenvolver um relacionamento interpessoal, né? Então, quando a gente fala de relacionamento interpessoal, a gente está falando da própria inteligência emocional de Daniel Goleman. Ele fala sobre as competências intrapessoais e as competências interpessoais. Então, é a capacidade que você tem de motivar o outro e de gerenciar o outro, né? Mas de uma forma... Como que eu motivo o outro? Eu só motivo o outro quando eu entendo a necessidade dele, o valor dele, o que está por trás o que faria ele realizar aquele objetivo dele. Só que, para isso, eu tenho que prestar muita atenção no outro. Então, quando a gente fala de inteligência social e relacionamento interpessoal, é você sair do seu centro para você focar no outro. É a capacidade que você tem de prestar muita atenção no outro e entender a necessidade, os anseios, os desejos, as dores, os desafios que aquela pessoa passa e ajudar essa pessoa a realizar os objetivos dela. E aí você consegue desenvolver a capacidade de se relacionar com mais pessoas, né? Gostar do ser humano. A gente fala que existem perfis comportamentais, existem mesmo, né? Pessoas que são mais de processo, pessoas que são mais de pessoas. Mas eu sou mais de pessoas, por exemplo. Mas se eu quiser trabalhar processo, eu posso? Posso. Vai despender um pouco mais de energia minha? Vai. Mas eu sou capaz de fazer isso? Sou. Agora, uma pessoa que é de processo tem a capacidade de se relacionar melhor com pessoas? Tem. Agora, qual é o caminho que ela faz? É toda a estratégia que a gente está conversando de modelos de excelência, né? O que essa pessoa faz, como ela faz, que estratégia ela utiliza para se relacionar bem com as pessoas, que é uma grande ferramenta para quem é carismático, né? Capacidade de realmente de criar um grande elo, um vínculo com a outra pessoa. E com várias pessoas, né? A pessoa carismática, ela consegue não só deter a atenção de uma pessoa, como de um grupo, né? Então, ela ter aquela atenção e a capacidade rápida, né, de entender a necessidade de cada um que está naquele grupo. Não, perfeito. A habilidade social que você está falando é muito importante. Então, pratique isso. Mesmo você que é uma pessoa mais tímida, mais retraída, não é extrovertida, não gosta de estar se conectando com pessoas, pratique isso, porque isso é uma habilidade fundamental para uma pessoa se tornar carismática. Começa a falar bom dia no elevador. Começa com coisa assim. Eu sempre falo que quando a gente vai fazer uma mudança de hábito, de comportamento,
Começa com coisas simples. Não precisa começar com o mais difícil. Eu nunca falei bom dia para ninguém na rua. Fala bom dia. São 2 palavras. Bom dia e olhe no olho da pessoa. Começa com algo simples, aí você vai para algo médio, até você ir para um desafio maior. Mas é um caminho que você faz para desenvolver um novo comportamento, né? Vale a pena. Vale a pena a gente ter carinho, né? Ter aquele esforço, aquele empenho para que a gente possa realmente mudar um comportamento e criar um novo hábito, sem dúvida. Perfeito. Então hoje a gente viu aqui que carisma é uma qualidade, é um conjunto de características que fazem com que a pessoa tenha um magnetismo, com que a pessoa seja respeitada, que as outras pessoas queiram estar com essa pessoa, que tenha uma capacidade de liderança própria de si mesmo. E carisma não é algo inato, não é algo que vem do seu nascimento, é algo que você pode trabalhar. E aqui a gente abordou diversos pontos de como você trabalhar. Sua comunicação, empatia, sua postura, que seria a comunicação não verbal, né? A capacidade que você tem de se adaptar em diferentes ambientes, diferentes pessoas, é importantíssimo. A habilidade social que você tem que ter para ser uma pessoa carismática. A gente abordou também a estratégia de modelagem, buscar padrões, modelos de pessoas que para você são pessoas carismáticas e perceber o que eles fazem para ter esse resultado para você também fazer. Porque você aplicando na sua vida, consequentemente, você vai se tornar uma pessoa mais carismática. Então, pessoal, o que a gente deseja aqui é que você aplique isso na sua vida, se torne uma pessoa mais carismática, busque desenvolver essas competências, essas habilidades, essas capacidades de uma pessoa carismática para que isso traga resultados positivos na sua vida. A gente falou bastante de autoestima aqui também e tem um episódio nosso aqui no podcast só sobre autoestima. Dicas de como você trabalhar a sua autoestima. Então, vai lá assistir esse episódio, porque tá muito legal, tem muitas dicas, muitas estratégias e vai com certeza complementar tudo aquilo que a gente falou aqui hoje. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, compartilha com uma pessoa especial para você. Aqui no nosso canal a gente posta podcasts semanais e agora a gente vai começar a postar vídeos curtos. O que é PNL, como emagrecer com PNL, como eliminar pensamentos negativos com PNL, 3 técnicas para vender mais com PNL, diversos vídeos curtos. A gente vai postar isso semanalmente também. Então se inscreve aqui para você sempre estar recebendo esse conteúdo de alto valor que com certeza vai fazer a diferença na sua vida. Se vocês quiserem me encontrar nas redes sociais, meu Instagram é @natannegrelli. Vai ser um prazer ter vocês lá na minha rede, vai ser um prazer conversar com vocês. Eu me despeço por aqui, vou passar aqui para a Viviane. Vai lá, Viviane. Bom, pessoal, aproveitem as dicas, vamos potencializar nossas competências, que é isso que traz os nossos resultados. Quem quiser me achar é @Viviane Lauren, vai ser um prazer enorme ter vocês na minha rede e estamos aqui juntos nesse caminho de evolução contínua. Um beijo a todos. E com a Carol. Sim, pessoal, boa semana para vocês. Eu vou reforçar aqui o convite para vocês seguirem a gente lá no Nexo Oficial. A gente sabe que a gente evolui muito mais rápido, de uma forma muito mais definitiva, quando a gente está em um ambiente onde as pessoas também se preocupam com a evolução, onde as pessoas também querem ter hábitos melhores. E lá no Nexo Oficial é um ambiente que, às vezes, talvez no seu dia a dia você não tenha, porque não é todo mundo que no trabalho, às vezes, tem aquela motivação de pessoas ao redor, ou em casa para ir na academia, por exemplo. E lá no Nexo Oficial você vai encontrar mais de 14 mil águias que estão ali, né, que a gente fala com carinho, que estão ali nesse ambiente que vão te incentivar a ir cada vez mais longe. Então, fica o convite para você seguir o Nexo Oficial. Eu tô como a Carol Meirelles lá no Instagram. Me segue por lá também. Fala que você veio do podcast. Eu vou ficar super feliz em conversar com você por lá. E até semana que vem, hein? Ó, episódio 100.
Episódio Semana 100. que vem. Episódio 100 na semana que vem. Então, pessoal, vou deixar todos os Instagrams aqui embaixo, tanto do Inex Oficial, que é fundamental que você siga, quanto os nossos. Aqui embaixo eu vou deixar 2 links também. O link pro DL, que é um treinamento de imersão de inteligência emocional, para você perceber, para você trazer para o consciente crenças que não estão... as crenças que estão dando resultados positivos e potencializar essas crenças, e crenças que não estão te trazendo resultados que você deseja para sua vida. E além de trazer para o consciente, a gente vai fortalecer crenças para que você alcance o resultado que você deseja em todas as áreas da sua vida. Na sua vida pessoal, na sua vida profissional, nos seus relacionamentos, na sua vida financeira, na sua saúde física. Então, é um treinamento vivencial, imersivo, um final de semana. Vou deixar aqui embaixo. Vou deixar aqui embaixo o link também da nossa página do curso Practitioner, que é a formação completa em programação neurolinguística, de A a Z. Tudo o que a gente fala aqui nesse podcast é de programação neurolinguística. Você vai aprender tudo isso no curso Practitioner. É um curso de 9 dias, acontece 4 vezes ao ano. Quem ministra é o Dr. Neil Negrelli, que é um médico cirurgião de cabeça e pescoço formado pela USP. Ele é o criador ele é o presidente do Inex, o criador do DL, e ele tem todo o conhecimento da medicina, todo o conhecimento da programação neurolinguística. Isso junto nesses 9 dias cria um ambiente de aprendizagem muito rico, porque ele liga toda a PNL que a gente fala aqui com a neurociência. Então, se você busca evoluir definitivamente, continuamente na sua vida, vá atrás do Practitioner. Estou deixando os 2 links aqui embaixo. Pessoal, até a próxima semana. Próxima semana, episódio 100. A gente se encontra lá. Tchau, tchau.